Educa TV apresenta Educa Acontece. Primeira edição. Olá, mais um Educa Acontece no ar. Muito bom dia para você. Obrigada por estar sempre com a gente aqui no 12.2, canal aberto da sua TV. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível no YouTube e no Educaflix. Agora sim, vamos aos destaques desta primeira edição. Alunos da rede desenvolvem projetos sobre fake news. Covid-19 e vacina são tema do primeiro telejornal dos estudantes da escola Zeferino Vaz. A gente começou montando nosso projeto, né? Aí depois que a gente montou nosso projeto, já estava tudo praticamente roteirizado como a gente ia fazer, a gente foi atrás das entrevistas. E mais, veja como foi o evento sobre literatura da escola Anália Ferraz. A Educa TV esteve presente no seminário promovido pelo Programa Municipal de Leitura e Escrita. Muito do que a gente ouve nas palestras, a gente leva para a vida, né? Nesta edição, você vai conhecer o Rodrigo Hirai, professor da rede que ficou em terceiro lugar no concurso nacional Educador Nota 10. Falsas notícias, infelizmente, são bem comuns. E na época da pandemia de Covid-19, parece que elas aumentaram ainda mais. Difícil encontrar quem não tenha recebido uma fake news sobre a doença ou sobre a vacina, não é mesmo? Por isso, o trabalho de jornalistas ou de quem produz conhecimento sério é tão importante. E inspirados nesses profissionais, alunos da escola Zeferino Vaz, o CAIC, estão fazendo um telejornal que tem como tema a Covid-19. No programa jornalístico, eles contam o que é verdade e o que é mentira. Aqui a gente vai mostrar como eu edito. Eu vou pegar a parte aqui que os meninos fazem entrevista. A primeira entrevista foi com a professora Zezé. Agora a gente vai pegar com a professora Helena. Aí a gente pega aqui, salva. Vem Good, salva aqui. Aí eu vou pegar aqui o vídeo aqui, ó. A matéria que o Lucas está editando é parte de um telejornal. Os alunos da escola Zeferino Vaz transformam o conteúdo das aulas de ciências em produção audiovisual. Eles combatem as fake news e contam o que é mito e o que é verdade sobre a Covid-19. Bom, a gente está até agora aprendendo sobre evolução, né? Na aula de ciências, daí o professor deu essa ideia de passar o jornal sobre evolução, né? Que é um tema que se conversa bastante. A gente começou montando nosso projeto, né? Aí depois que a gente montou nosso projeto, já estava tudo praticamente roteirizado como a gente ia fazer, a gente foi atrás das entrevistas. A gente foi olhando o que cada pessoa tinha mais do que ela conhecia mais, que ela tinha mais conhecimento. Aí a gente foi olhando para saber o que ia precisar. Aí a gente foi atrás das pessoas certas de cada área. A iniciativa partiu do professor de ciências, o Blendon. O projeto é parte da pesquisa de mestrado dele. Estou trabalhando evolução biológica e mídia educação. Então, a ideia é juntar essas duas disciplinas e propor uma sequência didática que una essas duas áreas do conhecimento. E no telejornal a gente consegue trabalhar notícias e, mais especificamente, notícias de ciências. A pesquisadora Nilva Salles, da Universidade Federal de São Carlos, orienta essa pesquisa. Ela ressalta que o trabalho contribui tanto para a formação do professor quanto a dos estudantes. Nesse projeto em particular, a gente tem dois olhares, né? Tanto a aprendizagem de ciências, particularmente no tema evolução em biologia, como também de análise crítica de mídias. Então a gente associa outros elementos, pensando que o objetivo principal está relacionado com a formação crítica do estudante. Então, tanto de conhecer os conteúdos científicos, como a utilização desse conhecimento científico no seu dia a dia, a partir de uma leitura mais crítica das mídias. Então, é nesse contexto que o trabalho se desenvolve e a gente espera que isso contribua com a formação mais integral desses alunos, para além do conhecimento científico também. E como o assunto é polêmico, os alunos escolheram bem quem aparece no programa. Eles gravaram uma entrevista com o professor de biologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Além de trazer mais credibilidade ao telejornal, Luiz Gustavo esclareceu as dúvidas da garotada sobre o tema. Considerando todo esse cenário que a gente vivenciou e vem vivenciando, né, das propagações de fake news, divulgação de informações erradas, inclusive utilizando a ciência como uma fonte de argumento, é importante que a gente desenvolva esse tipo de ação, principalmente com alunos da educação básica, para que isso auxilie na superação dessa propagação de notícias falsas. Foi bem legal,
porque como ele é um profissional, ele pode responder qualquer dúvida que a gente tiver. Então, a gente elaborou perguntas que eu realmente tinha interesse e ele expôs de uma forma muito boa que realmente não restou dúvidas. Desse jeito, é muito mais fácil aprender ciências, e com esses adolescentes, as fake news não têm a menor chance. Em minha opinião, eu acho isso um método de educação mais divertido, porque só ficar concentrado no livro, na lousa e no laboratório, não tem muita graça. Tem muita coisa que são falsas, não tão verdadeiras, as pessoas falam coisas que não tem nada a ver com o que a gente pesquisou, com o que a gente viu, e aí acaba confundindo a mente das pessoas. Bacana, né? Assim que o telejornal dos alunos ficar pronto, ele vai ser exibido aqui na Educa TV. Agora a gente vai ver como foi o evento sobre leitura da EMF professora Anália Ferraz da Costa Couto. A Semana da Leitura na Escola Anália Costa Couto é uma tradição e um momento aguardado com grande expectativa por toda a comunidade escolar. Conforme traçado no projeto pedagógico, a prática da leitura diária já integra a rotina dos alunos. No entanto, durante esse evento repleto de atividades, o foco é fortalecer ainda mais o hábito e o prazer pela leitura. Mas há uma semana no ano em que nós intensificamos isso. E aí uma integração também, porque a turma, alguns alunos leem para os demais, né? As turmas se visitam, uns leem para os outros, e é muito gratificante isso, porque aí eles se sentem mais estimulados ainda a ler. Então é um momento em que uma turma apresenta para outra leituras que gostou de fazer, livros que gostou de conhecer, e a gente pôde promover algumas atividades que não são cotidianas, como encontro com o leitor, e a gente está tendo também a oportunidade de receber um teatro na escola, todos relacionados a livros, mas a contação de histórias e histórias de textos de diversos gêneros também. E ainda eu quero destacar a prática da prefeitura iniciada durante a pandemia de entrega dos kits de livros para os alunos. Isso foi muito importante, porque a criança consegue formar uma biblioteca na própria casa, né? Então isso precisa ter continuidade, esses livros são utilizados pela escola durante todo o ano, né, na leitura diária, mas também neste momento. Entre as atividades promovidas pela escola, a visita de um autor promove a aproximação entre os alunos e os escritores, oportunidade para as crianças de entender como é o processo de produção de um livro. Aqui nós trabalhamos o livro Eu e os Bichos, Diferentes e Parecidos, e é um privilégio para um autor ter contato com as crianças que fazem leitura daquilo que foi produzido. No primeiro momento é o autor com as ideias, o momento da criação, né? Ele ganha vida com a publicação, mas principalmente quando é lido, quando as crianças participam e traduzem isso em ideias, em possibilidades, em palavras. É fundamental alimentar o sonho das novas gerações com novas possibilidades. E a leitura, o livro, é um dos caminhos muito especiais. Nós tivemos uma semana muito intensa. A gente teve aqui a Semana da Leitura, né? E foram vários trabalhos feitos em sala de aula. As crianças apresentaram leituras de livros e de coisas que fizeram também, poemas, para as outras turmas. Foi muito legal. Só que eu decidi fazer uma coisinha ali fora. Então eu vou dar uma saidinha, tá bom? Tchau! Ai, agora eu sou a Piolinda! A professora Cidinha e o escritor Hermes atuam em parceria no projeto Piolinda e Suas Confusões, que integra a obra literária com uma apresentação teatral sobre o tema dos piolhos na escola. Essa abordagem lúdica visa ilustrar e incentivar o interesse das crianças pela leitura do livro. É uma peça que surgiu de uma necessidade de uma escola, por causa do número de crianças que tinha piolho, né? E aí a gente desenvolveu uma peça para dar um start no assunto, né? Porque é um assunto delicado nas escolas. E aí fizemos essa peça, só que a peça virou um sucesso tão grande que virou livro. Ela vê a peça e aí ela vai ler o livro também. Então, depois de ver a peça, elas terem a possibilidade de estar com o livro na mão, é reviver toda essa história. As crianças que leem mais aprendem melhor todas as disciplinas, porque a leitura
ela abre a possibilidade de um maior entendimento, de um maior entendimento, de uma maior compreensão. O desafio também é cotidiano, né? De manter engajadas na leitura os grupos das turmas, que são grupos grandes, e às vezes a atividade da leitura é uma atividade mais gostosa de fazer com pouca gente, todo mundo podendo aproveitar. Então, o desafio é esse, de a gente manter vivo esse interesse e proporcionar diferentes textos, diferentes formas de se envolver com a história e acreditando que pode render bons leitores para o futuro. Palmas para vocês. E agradecer essa oportunidade. Antes de te contar como foi o seminário do Conselho de Alimentação Escolar, eu quero lembrar para você aí de casa o número do nosso WhatsApp. É o 19 98437 4148. Já sabe, né? Deixa anotado no seu celular, sempre que tiver uma sugestão, é só mandar para cá. E vamos voltar aos assuntos do dia. Aqui no Educa Acontece estamos sempre mostrando como é feita a alimentação dos estudantes e a preocupação que os órgãos responsáveis têm em relação à comida oferecida. Com isso, cursos, debates, seminários acontecem com frequência. Nós acompanhamos um desses encontros que foi online e transmitido pela Educa TV. O seminário sobre alimentação saudável nas escolas foi promovido pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Campinas e contou com a participação, de maneira online, de profissionais da área da cidade e região. Este ano, o 5º encontro teve como tema a alimentação para o desenvolvimento e aprendizado das crianças. E reforçando, né, os cuidados que a gente tem que ter com a alimentação, principalmente no programa de alimentação escolar, mas muito do que a gente ouve nas palestras, a gente leva para a vida, né? O seminário completo você consegue ver no nosso YouTube. Acessa lá e já começa a seguir a Educa TV nas redes sociais. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco do Educa Acontece primeira edição, você vai conhecer o Rodrigo Hirai, nosso educador nota 10. É em instantes. Educa Acontece. Primeira edição. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Primeira edição. A Prefeitura de Campinas vai distribuir cerca de 300 mil absorventes para a Rede Municipal de Ensino e também para a Fundação Municipal para a Educação Comunitária, a FUMEC. A iniciativa faz parte das ações para reforçar a importância da dignidade menstrual na cidade. Os absorventes vão ficar disponíveis nas unidades escolares para qualquer estudante que precisar, principalmente para quem se encontrar em situação de vulnerabilidade. Para se ter uma ideia, segundo um levantamento feito pelo Centro de Referência e Apoio à Mulher, 1 em cada 4 meninas de 10 a 19 anos não tem acesso a itens de higiene menstrual. O balanço mostra ainda que cerca de 2.000 deixaram de frequentar a escola por não terem absorventes. A compra já foi autorizada e, em breve, o absorvente será distribuído. Vamos mudar de assunto? Eu estive no Teatro Bento Quirino, onde aconteceu o seminário do Programa Municipal de Leitura e Escrita. O evento foi bem legal e trouxe depoimentos de quem incentiva e gosta de um bom livro. Uma noite para celebrar a leitura, a escrita e a produção literária de autores da Rede Municipal de Ensino de Campinas. A abertura do primeiro seminário do Programa Municipal de Leitura e Escrita, PMLE, realizado no dia 18 de outubro no Teatro Bento Quirino, reuniu profissionais e estudantes da rede para uma atividade que envolveu discussões e reflexões sobre saberes relacionados à leitura e outras formas de arte e cultura. Celissa Carrara, uma das coordenadoras do PMLE, explica que o seminário é uma forma de valorizar o trabalho desenvolvido por pessoas que atuam na educação municipal. Bom, o programa de leitura e escrita
surgiu num movimento de resistência. Tanto é que o seminário se chama, né, Atos de Leitura e Escrita como Resistência. Então, a gente pretende levar para mais pessoas, né, divulgar para as pessoas, primeiro, que a gente tem escritores na rede, que são pessoas que produzem material, produzem cultura, né, na rede, na cidade, e a gente tem práticas bonitas, interessantes, práticas que precisam também circular pela rede e para as pessoas poderem conhecer. O secretário municipal de Educação, José Tadeu Jorge, lembra da importância do estímulo à leitura e à escrita no desenvolvimento da educação. A melhor maneira de aprender a escrever é lendo. Pode parecer assim uma coisa desconexa, porque uma coisa está relacionada com a outra, mas quanto mais se lê, mais se consegue transmitir conhecimento, mais se consegue aprender repertório de palavras para poder se expressar da melhor forma possível. Então, qualquer evento que estimule leitura está estimulando todas as outras coisas que vêm como consequência. Conhecimento, transmissão de conhecimento, divulgação, se relacionar com outras pessoas, né? Sair do seu mundo próprio e ver que é possível interagir com muitos mundos que cada um constrói ao redor de si. O seminário Atos de Leitura e Atos de Escrita como Resistência na Educação Básica foi idealizado para promover a reflexão sobre ler e escrever como ações sociais, culturais e históricas. José Luiz Pastre, orientador pedagógico da EMF Dr. João Alves, que também é escritor e participou da mesa redonda na cerimônia de abertura do seminário, falou da importância de políticas públicas e ações que estimulem a leitura. Quando eu estava no fundamental, a gente tinha pouco acesso à literatura, via rede pública, né? A biblioteca era distante. Então, atualmente, a gente tem uma biblioteca. Eu estou numa escola que tem uma ótima biblioteca, então eu acho que é incentivar esse uso da biblioteca, pensar estratégias em sala de aula, o tipo de literatura que a gente utiliza que dialogue com as vivências dos alunos e, enfim, fazer as mediações também, né? Porque não é só você dar um tempo para os alunos lerem, mas também propiciar o diálogo com aquilo que eles estão lendo, não no sentido de conduzir, determinar a interpretação, mas favorecer que circulem os pontos de vista, né? Então favoreça esse diálogo. Outro escritor da noite, o estudante Nicolas Barbati de Souza, aluno da EMF Ângela Cury Zaquia, contou que a ideia para o seu primeiro livro surgiu durante uma aula de português. Foi muito simples. Começou no ano passado, quando nas aulas de português a gente estava lendo um livro chamado de O Gênio do Crime. E meio que depois de alguns dias ou meses, eu não lembro muito bem, eu comecei a escrever um livro de detetives, onde o detetive recebeu uma ligação de uma moça misteriosa que, nessa ligação, a moça disse que as joias foram roubadas. E eram joias muito caras, muito raras, que não existiam no Brasil. E aí meio que ele vai em busca do ladrão, ou gangue, entre aspas, para descobrir sobre esse roubo. O jovem autor ainda dá a dica para outras pessoas e crianças que queiram escrever. Para eles terem força de vontade e praticarem. Todo mundo pode escrever? Sim. Ensinar é uma arte, precisa de paciência, empatia com o aluno e criatividade, principalmente quando se trabalha com os pequenos. E essa arte, o professor Rodrigo Irai, da Escola de Ensino Fundamental Maria Luísa Pompeu, domina bem. Com brinquedos antigos, como um peão de madeira, ele mudou a forma de aprender dos alunos. O legal é que o projeto vai além da sala de aula, discute o consumismo de forma lúdica. Eu fui conhecer essa iniciativa. Vamos dar uma olhada? Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, disse que ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. E nesta busca por novas formas de ensino, o professor de educação física, Rodrigo Irai,
trouxe para suas aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Luísa Pompeu de Camargo um brinquedo que quase não faz mais parte da infância dos dias atuais, o peão de madeira. O objeto, desconhecido pela grande maioria dos estudantes, foi uma ferramenta para vivências que inicialmente resultaram em frustrações em razão da dificuldade de lançá-los. O projeto surgiu a partir do nosso desejo de produzir reflexões sobre as diferenças entre os brinquedos antigos e os brinquedos atuais. Então a gente colocou para a turma do 4º ano para eles fazerem uma pesquisa, né? Pesquisar com as suas famílias quais foram os principais brinquedos que as gerações anteriores brincavam. Aí apareceu carrinho, apareceu boneca, apareceu bola e apareceu o peão de madeira. E aí o peão de madeira chamou a nossa atenção porque a gente pensou, se a gente pega um carrinho e põe na mão das crianças, eles brincam. Pega uma boneca, põe na mão das crianças, eles brincam. Mas pega um peão de madeira, eles que falaram que nunca tinham tido a experiência, como é que eles iam fazer? Eles iam ter um desafio para brincar. E onde tem desafio, tem aprendizado. Aí... Com o desafio apresentado pelo professor, foram realizadas discussões sobre diferentes temas com os estudantes, entre elas os sentimentos, o consumismo e a possibilidade de se divertir utilizando outros métodos e ferramentas. Quando a gente faz as reflexões a partir das práticas, elas vêm com uma pertinência, não é uma discussão, quando a gente traz de fora para dentro, não é uma discussão sem significado, né? Aí quando essa discussão parte das dificuldades, daquilo que ele vivencia, aí passa a ter sabor, passa a ter sentido para eles. Então o que a gente faz é procurar dar uma diversidade de vivências, porque aí amplia as possibilidades de repertório cultural, né? Então, por exemplo, as reflexões que fizemos aqui, elas aconteceram porque partiu de um brinquedo antigo, mas a questão não é dizer que os brinquedos modernos não servem, não são bons. Essas reflexões tiveram essa característica porque partiram desse brinquedo. Mas se nós partimos de reflexões a partir de outros brinquedos ou a partir de outros jogos modernos, né, com outras características, vão vir outras reflexões. E esse acho que é o ponto, né? Não trazer um elemento e pensar que esse elemento é o salvador do mundo. A gente pensa que a diversidade, né, a riqueza, ampliar o repertório cultural é o mais legal aí para tudo. A diretora da escola, Isabel Passos, conta que o projeto do peão é apenas uma das propostas pedagógicas criadas por Rodrigo, que busca trazer para as crianças conhecimentos que estão fora dos livros didáticos. O professor Rodrigo é um professor que agrega muito no dia a dia da escola, no dia a dia dos alunos, né? Tem uma postura extremamente profissional, extremamente comprometido, né? Está sempre trazendo para o dia a dia das crianças coisas novas, inovadoras, como esse projeto, que ele resgata um brinquedo que estava esquecido, né? Essa geração, se a escola não resgatar esse brinquedo, essa geração não vai conhecer o que é um peão, né? E ele, com uma maestria, com uma sensibilidade muito grande, trouxe esse brinquedo, resgatou e ensinou as crianças, e a gente vê as crianças curtindo a brincadeira, aprendendo a fazer. Então, assim, é um professor que agrega muito. E esse é só um dos projetos, porque ele tem muitos outros projetos, iniciativas, que agregam muito no dia a dia da escola. Por exemplo, uma coisa muito simples que foi ensinar as crianças dos anos iniciais a andarem de bicicleta, né? Que assim, você não vê, não é uma coisa comum. E ele conseguiu fazer com que as crianças do 1º até o 3º ano andassem de bicicleta sem o uso das rodinhas, uma iniciativa dele. Quantos conhecimentos estão atrás de um peão de madeira? Aqui na EMF Maria Luísa Pompeu de Camargo, os estudantes tiveram a oportunidade de resgatar essa antiga brincadeira e aprender com todos os sentimentos e emoções que surgiram durante esse processo. Hoje em dia as crianças é tudo imediato os brinquedos e o peão não é. Achei bem difícil, né? Eu falei, não vou conseguir, né? Porque eu nunca tinha brincado antes. Ele dá muita garra e persistência, fala pra gente não desistir, que a gente consegue. Então ele é muito legal. Em todas as aulas que a gente teve, do 1º ao 5º, que eu sempre estive aqui do 1º ao 5º, ele fala pra gente, com educação, pedir licença. Ele ensina a gente bastante, não é só aula de educação física, e sim de educação. Ele é um ótimo professor. Ele é o melhor professor da escola. E minha aula preferida é a aula de educação física.
O projeto do Rodrigo ganhou destaque em todo o país. O professor ficou em terceiro lugar na categoria Direitos Humanos do Prêmio Educador Nota 10. O prêmio foi criado em 1998 e busca reconhecer e valorizar professores da educação infantil ao ensino médio e também coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país. Parabéns, professor Rodrigo, você é um exemplo e é o nosso Educador Nota 10. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta a se encontrar à noite no segunda edição do Educa Acontece. Encerramos com imagens do Instituto Agronômico de Campinas. Sabia que ele foi fundado pelo imperador Dom Pedro II em 1892? O Instituto é referência em todo o país e atua na garantia de oferta de alimentos à população e matéria-prima à indústria, cooperando para a segurança alimentar e para a competitividade dos produtos nos mercados interno e externo. Um bom dia para você. Até mais. Educa TV apresentou Educa Acontece. Primeira edição.